Você está no Mistérios Revelados. Aqui, cada vídeo é uma viagem pelo extraordinário. Prepare-se para descobrir curiosidades, Pentágono confirma a veracidade de vídeo que registra OVNIs. fatos misteriosos e descobertas que vão desafiar a sua imaginação. Se gosta de mistério e conhecimento, já se inscreve e vem explorar o desconhecido com a gente. A verdade oculta das pirâmides do Egito. Mistério, matemática e conexão com as estrelas. Imagine-se no coração do deserto do Saara, onde o sol inclemente bate sobre extensões infinitas de areia dourada. Em meio a esse cenário árido, erguem-se estruturas colossais que desafiam não apenas a natureza, mas também a lógica da engenharia antiga. As pirâmides do Egito. Entre elas, destaca-se a Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que ainda permanece de pé após mais de 4.000 anos. Quando olhamos para ela, não vemos apenas pedras sobrepostas, mas o resultado de um enigma que atravessa gerações. Como povos que não possuíam máquinas modernas, gruas ou computadores foram capazes de erguer monumentos tão perfeitos e resistentes que ainda desafiam a ação do tempo? Essa pergunta ecoa desde a antiguidade e continua a intrigar estudiosos, arqueólogos e curiosos do mundo inteiro. As pirâmides não são apenas túmulos gigantescos de faraós. Elas carregam em seus blocos de pedra segredos que podem esconder conhecimento perdido, técnicas avançadas e, segundo alguns, até conexões com civilizações além da Terra. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos maiores mistérios das pirâmides. A grandiosidade inexplicável de sua construção, a matemática quase impossível que esconde em suas medidas, as teorias sobre como os blocos foram transportados e a intrigante ligação com o céu estrelado. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como enxerga não apenas a história, mas também os limites do que acreditamos ser possível. A Grande Pirâmide de Gizé é, sem dúvida, a mais impressionante de todas as construções egípcias e talvez o monumento mais enigmático do mundo. Originalmente, media cerca de 146 metros de altura, embora hoje esteja um pouco mais baixa devido à erosão e ao roubo de parte de seu revestimento externo. Cada lado da base tem aproximadamente 230 metros de comprimento, formando uma estrutura quase perfeitamente simétrica. Para erguer essa maravilha, foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, alguns pesando até 80 toneladas. Agora, imagine transportar e posicionar essas pedras gigantescas sem o auxílio de guindastes ou caminhões modernos. Oficialmente, os egípcios teriam levado aproximadamente 20 anos para concluir a pirâmide durante o reinado do faraó Quéops. Isso significaria assentar um bloco a cada 2 minutos, sem parar, durante 2 décadas inteiras. Parece plausível? Muitos engenheiros modernos afirmam que, mesmo com máquinas avançadas, a tarefa seria extremamente difícil de realizar hoje em dia, ainda mais com a perfeição alcançada há milhares de anos. A precisão das arestas, a inclinação das faces e o encaixe das pedras demonstram um nível de conhecimento que parece ir além do que se imagina para uma civilização antiga. É justamente aí que surgem os mistérios. Teria o Egito dominado técnicas perdidas de engenharia? Ou será que os faraós contavam com um conhecimento que não veio apenas deste mundo? A verdade é que, diante da grandiosidade da Grande Pirâmide, qualquer explicação parece pequena diante do mistério colossal que ela representa. Um dos aspectos mais intrigantes das pirâmides, especialmente da Grande Pirâmide de Gizé, é a precisão quase sobrenatural de sua construção. Seus lados estão alinhados com os 4 pontos cardeais, com um desvio de menos de meio grau, algo que mesmo hoje exigiria instrumentos sofisticados de medição e cálculos astronômicos avançados.
Mas como um povo que viveu há mais de 4.000 anos, sem bússolas ou satélites, teria conseguido tal façanha? Além disso, sua geometria parece esconder segredos matemáticos impressionantes. Quando se multiplica a altura original da pirâmide por um fator específico, chega-se a um valor extremamente próximo ao número π, o famoso π. Coincidência? Talvez não. Outros estudiosos afirmam que a proporção entre a altura e o perímetro da base revela também o número áureo, símbolo de harmonia e perfeição universal. É como se os antigos egípcios possuíssem não apenas conhecimentos de engenharia, mas também uma compreensão avançada da matemática e da astronomia, muito além do que a ciência oficial costuma atribuir a eles. Há ainda outra curiosidade. Se somarmos as dimensões da pirâmide, encontramos relações surpreendentes com medidas do planeta Terra, como a circunferência equatorial. Isso fez com que muitos acreditassem que os egípcios sabiam mais sobre o mundo do que imaginamos, talvez herdando conhecimentos de civilizações ainda mais antigas. Afinal, como explicar tamanha precisão em uma época que, supostamente, deveria estar engatinhando nos cálculos e medições? Se a precisão matemática das pirâmides já causa espanto, o transporte das pedras é um enigma ainda maior. Imagine blocos de até 80 toneladas sendo levados por quilômetros de deserto, sem caminhões, sem rodas de metal, sem trilhos. A explicação mais aceita entre os arqueólogos é que os egípcios utilizavam trenós de madeira puxados por centenas de homens. Para reduzir o atrito, acredita-se que eles molhavam a areia, tornando-a mais firme e facilitando o deslizamento. Essa teoria até ganhou respaldo em experimentos modernos, mas mesmo assim parece insuficiente diante do peso colossal e da quantidade absurda de pedras necessárias. Outra hipótese é a construção de rampas gigantescas, tanto lineares quanto em espiral, que permitiriam arrastar os blocos até os níveis superiores. O problema é que, para alcançar a altura final da pirâmide, essas rampas teriam que ser tão longas e tão volumosas que exigiriam mais material do que a própria pirâmide. Além disso, não há evidências arqueológicas concretas de que rampas desse porte tenham existido. Por isso, surgiram teorias alternativas. Alguns acreditam que os egípcios dominavam técnicas de alavancagem e contrapeso extremamente avançadas. Outros vão mais longe, sugerindo que eles conheciam formas de neutralizar o peso das pedras, talvez por meio de algum segredo perdido da física. E há ainda aqueles que acreditam em intervenções extraterrestres, defendendo que seres de outro mundo ajudaram na construção. Independentemente da hipótese, o fato permanece. Até hoje, não temos uma resposta definitiva sobre como esses colossos de pedra foram movidos e encaixados com tamanha perfeição. Quando olhamos para o céu estrelado sobre as pirâmides de Gizé, percebemos que talvez elas não tenham sido erguidas apenas como tumbas, mas como reflexo de algo maior: o próprio cosmos. Muitos pesquisadores acreditam que as 3 pirâmides principais de Gizé foram construídas de forma a espelhar as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion. Para os antigos egípcios, Órion estava associado a Osíris, deus da vida após a morte, e o alinhamento teria, portanto, um profundo significado religioso e espiritual. Esse arranjo não parece ser fruto do acaso. A posição das pirâmides em relação ao rio Nilo corresponde à posição das estrelas em relação à Via Láctea, como se os egípcios tivessem projetado a Terra como um reflexo do céu. Mas como eles conseguiram mapear o firmamento com tamanha precisão há milhares de anos, sem telescópios ou tecnologia astronômica moderna?
Ainda mais intrigante é o fato de que os corredores internos da Grande Pirâmide parecem apontar para estrelas específicas, como Sirius e Órion, reforçando a ideia de que toda a construção foi planejada para servir como uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. Alguns estudiosos afirmam que esse conhecimento só seria possível com observações que levariam séculos de registros contínuos. Algo difícil de imaginar em uma civilização que, oficialmente, estava apenas iniciando sua jornada tecnológica. Essa conexão estelar levanta uma questão ainda mais misteriosa. Será que as pirâmides foram construídas como parte de um projeto maior, conectando o homem à eternidade através das estrelas? As pirâmides do Egito permanecem como testemunhas silenciosas de um passado que ainda não compreendemos por completo. Para alguns, elas representam o ápice do conhecimento humano na antiguidade, fruto de séculos de observação, trabalho árduo e genialidade arquitetônica. Para outros, no entanto, são muito mais do que isso, evidências de um conhecimento perdido, talvez herdado de uma civilização anterior, ou até mesmo um presente deixado por visitantes de outros mundos. A verdade é que até hoje, a ciência não conseguiu responder de forma definitiva como elas foram construídas com tamanha perfeição, nem por que sua arquitetura está tão profundamente conectada ao cosmos e às medidas da própria Terra. E é justamente essa mistura de história e mistério que torna as pirâmides tão fascinantes. Quanto mais estudamos, mais perguntas surgem. Talvez seja esse o segredo de sua eternidade, não apenas resistirem ao tempo, mas continuarem desafiando nossa compreensão. Mas agora eu quero saber: o que você acredita? As pirâmides são apenas obras humanas monumentais? Ou escondem segredos muito além da nossa imaginação? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também é apaixonado por mistérios. E não perca o próximo episódio do Mistérios Revelados. Até o próximo vídeo.